África, Itatinda África. Universidades Negras. Jornal Zero Hora, 19 de junho de 1993. José Luiz Pereira da Costa. Albert Aduboahen, professor ganense de História Africana, descrevendo impérios antigos de seu continente no livro Topics in the West African History, se refere ao Império de Songhai, que existiu em torno ao século IX de nossa época, dizendo haver sido memorável estímulo dado à educação superior. Sábios e professores, atraídos pela paz e a ordem no Império, bem como pela generosidade de Muhammad Askia, foram para Tombuctu, que se tornou, durante o seu reinado, não apenas uma metrópole comercial, mas também educacional. Havia ali cerca de 150 escolas do Corão e a educação universitária era ministrada na mesquita de Sankoré. A universidade, constituída, como suas contemporâneas de Paris e Oxford, de eminentes mestres e seus discípulos, atraiu um largo contingente de estudantes, muitos vindos de longe, que formavam mais adiante expressivo corpo de juristas, historiadores e teólogos. A Universidade Medieval de Sankoré, no Mali, como o legado da cultura islâmica, se consubstanciava no povo Fulani, que trabalhava na Alçalândia como funcionários públicos, diplomatas e tutores. A experiência pessoal de muitos deles, somada aos conhecimentos acumulados por gerações, levaram-nos a fundar escolas próprias em que ensinavam as ciências tradicionais islâmicas, além de geografia, história, lógica, teologia, leis, gramática, retórica, prosódia, astronomia e astrologia. A costa oeste da África, em período mais próximo de nossos dias, no crepúsculo do nefando tráfico de escravos, recebia as sociedades missionárias europeias. Instalavam-se num primeiro momento para levar a palavra de Cristo e penitenciarem-se dos danos que seus compatriotas haviam causado ao longo de séculos. Era 1827, 5 anos após nossa independência, quando fizeram surgir, em novos tempos, a primeira escola de nível superior nos moldes europeus. College chamavam-na em inglês e a batizaram de Furha Bay College, ainda hoje funcionando em Serra Leoa. Os meninos destacados, filhos dos novos ricos à ocidental, plantadores de algodoeiros, dendezeiros, seringais, cacaueiros e outros bens agrícolas, das colônias inglesas da costa oeste, eram enviados para lá, onde cursavam as diversas faculdades disponíveis. 10 séculos depois da mesquita de Sankoré, apenas 10 anos após Furha Bay, porém 28 anos antes da abolição nos Estados Unidos, a semente que migrara através do Atlântico desabrochava na terra fértil da Pensilvânia com o estabelecimento da Cheney University, uma universidade para negros. Furha Bay College. A escola pioneira que surgia no norte, como uma estrela a emular o sonho distante dos negros, país afora, em verdade constituiu-se numa força irresistível capaz de gerar um fantástico efeito multiplicador. Usando como elemento balizador a promulgação da 13ª emenda de 1865, com a qual Lincoln podia ver concluída com satisfação sua abolição, iniciada com as proclamações que fizera ao tempo da guerra, como define John Hope Franklin no seu livro From Slavery to Freedom. Constata-se que até aí 9 universidades negras já funcionavam naquele país. Em 1888, ano da abolição no Brasil, o número havia crescido para fantásticos 45 exemplares. Pelo norte e sul dos Estados Unidos,
espalhavam-se faculdades e universidades em tudo semelhantes às suas congêneres brancas, como Harvard, Yale, Missouri, Arkansas e etc. Enquanto colônia de Portugal, não contamos sequer com uma universidade. Até nossa independência, um número medíocre de 3.000 jovens havia recebido instrução superior, especialmente em Coimbra. Quando da proclamação da República, 5 faculdades operavam no país. Em 1920, ao ser criada a Universidade do Rio de Janeiro, 70 era o número de universidades negras norte-americanas. Este admirável universo de ensino superior, que chegaria a um patamar de 117 faculdades e universidades, fez surgir como necessidade corporativa uma entidade com a sigla NAFEO, significando Associação Nacional para Igual Oportunidade no Ensino Superior. Trata-se de um poderoso elemento de lobby capaz de, ao longo dos anos, dobrar governos estaduais e o federal nas lutas por equidade de tratamento com suas congêneres brancas. Ao lado de entidades como a NAACP, sigla que, ironicamente, carrega a estigmatizada e politicamente incorreta expressão gente de cor dos tempos de sua fundação em 1909, a NAFEO lutou pela igualdade racial, venceu e, como resultado da vitória, viu as portas de suas faculdades e universidades abertas para os brancos. Como ocorreram nas similares brancas, tomadas que foram por milhares de até então segregados negros. A NAFEO, por seu presidente, o professor Samuel Meyers, esteve em Porto Alegre. Veio com outros 4 reitores como convidados do governador Alceu Colares, numa iniciativa do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Esta entidade, mais do que uma atalaia, alerta para denunciar comportamentos distorcidos de nossa sociedade, fez gerar um acordo mediante o qual estudantes gaúchos terão abertas as portas dessas 117 universidades, assim como jovens americanos poderão sentar-se nos bancos de nossas escolas superiores. Este breve ensaio tem um fecho ítalo-gaúcho, de Mário Maestre. Em seu livro, O Escravo Gaúcho, Resistência e Trabalho, diz: ao contrário do continente bárbaro e misterioso que por décadas a literatura europeia colonial sugeriu, hoje podemos entrever o rico processo civilizatório que a África Negra conhecia e o passo histórico decisivo que se preparava para dar no momento em que os primeiros comerciantes europeus aportaram em suas praias, oferecendo preciosas mercadorias em troca de diversos produtos e, sobretudo, de homens para serem escravizados no além-mar. O tráfico negreiro europeu lançou uma estocada mortal no mais que milenar processo histórico ascendente negro-africano. Sim, as mazelas da África de nossos dias corroboram a assertiva acima. Da mesma forma, o faz a constatação de realizações da diáspora africana que se assentou nos Estados Unidos, geradora dentre nós, brasileiros, fenômeno pouco conhecido, como o de produzir 117 estabelecimentos de ensino superior. A estocada foi letal, sem dúvida, mas, e por enquanto, deu-se noutro plano o renascimento.